Olá, pessoal! Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às leis de Newton. Nós estamos ainda no capítulo 2 do livro do Marion, mas a gente vai para um enfoque um pouco diferente, né? Para a gente mencionar, né, entender os teoremas da conservação. Então, nós vamos começar a tratar de quantidades físicas específicas num sistema que não variam no tempo, ou seja, que são constantes, que são conservadas. E o que a gente vai perceber é que esses teoremas de conservação são consequências imediatas das leis de Newton. Né? Então, a partir, né, de uma dedução lá das leis, de um prosseguimento das leis de Newton, a gente consegue chegar na conservação de algumas grandezas. As que a gente vai ver na aula de hoje são a quantidade de movimento linear, também chamada de momento linear, dado pelo vetor P, como a gente já viu anteriormente, e vamos também falar sobre trabalho e a conservação da energia mecânica de um sistema. Sobre o momento linear, vamos tentar entender como que isso é um resultado, uma consequência das leis de Newton. Primeiro vamos relembrar o que é momento linear. Momento linear é o produto da massa de uma partícula vezes a sua velocidade, lembrando que é uma grandeza vetorial. Agora vamos relembrar a segunda lei de Newton em termos do momento linear. Então, lembrem que, o que é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton nos diz que a força produz uma aceleração. Só que a aceleração ela é dada por dv/dt. Então, isso é a mesma coisa de escrever que a força corresponde à taxa de variação temporal do momento linear de uma partícula, não é isso? Ou seja, quando uma partícula está sujeita a uma força resultante, ela vai apresentar uma variação do seu momento linear, do seu vetor momento linear, uma variação temporal. Então, a partir disso, mostre que essa é a nossa primeira consequência importante. O momento linear total de uma partícula é conservado quando a força total sobre ela é nula. Então, essa é uma consequência imediata, né? Se você tem uma partícula, a gente pode pegar um primeiro caso, que é um caso trivial, que a gente fala que é uma partícula livre. Uma partícula livre é uma partícula que não está sujeita a força nenhuma. Se a força, então, que atua sobre essa partícula é igual a zero, isso significa que dp/dt, lá da segunda lei de Newton, é igual a zero. Se dp/dt é igual a zero, quer dizer que o momento linear é constante, ele é conservado. Correto, gente? O que isso quer dizer fisicamente? Se a minha partícula ela estava inicialmente com uma velocidade aqui, por exemplo, para a direita, vertical para a direita, na ausência de força sobre essa partícula, ela vai continuar o tempo inteiro com um vetor igualzinho. Então, vai ser um vetor, né, que é massa vezes a velocidade, vai ter sempre, o que significa um vetor que é conservado? Ele vai ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, essa partícula está andando em movimento retilíneo uniforme. Uma consequência que veio, então, lá da segunda lei de Newton, com a ausência de forças. A mesma coisa, pessoal, é se a partícula não é livre, se ela está sujeita a algumas forças, mas essas forças se anulam, né? Então, existe uma força 1 para a direita e uma força 2 para a esquerda. Então, quer dizer que a força total é igual a zero, essa partícula vai ter momento linear total conservado, vai andar também em MRU, neste caso. Se a gente for pensar em um sistema de partículas isolado, o que é um sistema de partículas isolado? Então, é um sistema de N partículas, tá? Eu estou fazendo um caso mais simples, que é um sistema de 2 partículas. Então, eles não interagem com a vizinhança, isso que significa ser isolado. A partícula M1 apenas interage com a partícula M2. Então, esse é um caso típico de força central, como a gente já viu numa aula anterior também, que é uma força que atua, né, justamente na linha de ação, na linha que conecta as 2 partículas. E quais são as forças, então, que estão atuando sobre esse sisteminha de partículas? Simplesmente um par de ação e reação, né? Então, eu tenho aqui, olha, eu posso representar que aqui para a direita, né, nesse vetorzinho vermelho, atua então a força que a partícula 2 faz sobre a partícula 1.
E como consequência lá, né, da terceira lei de Newton, a força que a partícula 1 faz sobre a partícula 2, então ela vai ter o mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, tá? Agora, o somatório das forças, então, sobre esse sistema, então a força total sobre o sistema vai ser dado pelo somatório das forças individuais. Então, vai ser a força que a partícula 2 faz na partícula 1, combinada com a força que a partícula 1 faz sobre a partícula 2. E a gente vê exatamente como os vetores são iguais e opostos, que essa força total, então, sobre o sistema é igual a zero. Mas lembrando, o que significa a força que a partícula 2 faz sobre a partícula 1? Não quer dizer exatamente a força total a que a partícula 1 está sujeita. E a força total a qual ela está sujeita é a variação do seu momento linear, né? Então, a variação do momento linear da partícula 1, mais, o que é a força que a partícula 1 faz na partícula 2? É exatamente isso aqui. É justamente a força total sobre a partícula 2. A força total sobre a partícula 2 corresponde à taxa de variação do momento linear da partícula 2. Como a gente viu, isso é igual a zero. Né, eu posso colocar, né, a derivada temporal aqui, né, como se fosse em evidência, né, em evidência, mas é tipo fazendo uma propriedade distributiva aqui. Então, a taxa de variação temporal de momento linear da partícula 1 mais momento linear da partícula 2 tem que ser igual a zero. Ou seja, dessa afirmação que veio justamente como uma consequência da terceira lei de Newton, a gente vê o quê? O que é P1 mais P2? P1 mais P2 é justamente o momento linear total do meu sistema, não é isso? Então, eu estou vendo que como uma consequência da terceira lei de Newton, o momento total de um sistema de partículas isolado é conservado. E qual que é a característica, né, física, então, que a gente vê aqui, gente? Que uma partícula está sempre com uma velocidade contrária a outra partícula. Então, nesse caso aqui, eu peguei um sistema de forças atrativo. Se eu tenho um outro sistema isolado, tal que a força que a partícula 2 faz sobre a partícula 1 está para cá, então, né, justamente como uma consequência da lei de Newton, eu vejo automaticamente que a partícula 2 tem que estar com uma velocidade para cá, né? Então, isso aqui vai ser V1, V2. Por quê? Porque o momento total do sistema ele tem que ser conservado, ok?